Bom dia, graça e paz seja sobre a sua vida, uma alegria encontrá-lo aqui nesta manhã, neste louvor tão lindo, tão inspirador, tão bonito, graças a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, não é? Que bom que você está no lugar que Deus nos deu para a gente se reunir, para a gente adorar o Senhor. Que bom, não é? Alegria, bom que Deus abençoe sua família, que hoje você esteja sendo cheio do Espírito Santo, que você esteja sendo renovado, cheio da alegria do Senhor, como nós estamos. Como o pastor Luiz de Jesus mencionou, nós estamos tristes essa semana, não é? Muito triste com a partida da Cristina. Cristina é a esposa do meu irmão Alberto, mas também é a irmã da minha esposa, Juliana. Então é da família mesmo, né? Uma pessoa maravilhosa, linda, super de Deus, uma mulher crente, abençoada, não é? Lutava com um câncer durante anos e partiu nesta semana, e nós, não é, entregamos ela nas mãos do Senhor. Estamos confortados e cheios de paz, pela certeza absoluta que ela em breve vai ressuscitar, não é? Quando Jesus voltar, a trombeta tocar, ela, não é? E vamos nos encontrar nas nuvens. Esta é a esperança do cristianismo. E esperança na Bíblia é certeza. Essa é a nossa fé. Nós somos eternos, não é? Eternos. Nós não morremos, jamais. Você nunca vai desaparecer. Você só vai definir para onde você vai. Se você vai para junto de Deus, você vai afastar de Deus eternamente. Então, que bom que você já escolheu o caminho, a verdade e a vida. Que bom que você crê em Jesus, porque Ele resolve a questão da sua eternidade. Também estamos tão tristes. No mesmo dia, estávamos aqui velando a Cristina, quando o nosso irmão Armando Viotti, não é, faleceu com um infarto. Então, uma semana dura. Um irmão abençoado, esposo da nossa irmã Margarete, ambos líderes na igreja, todos eles líderes. Cristina, uma coordenadora, junto com o Alberto, que está aí, meu irmão. Gente abençoada demais. A igreja perde, não é? E o céu ganha, graças a Deus, não é? Nós não temos dúvida. Vamos sentir saudade do Armando, porque às 6 horas da manhã o celular tocava. Pem! Era a mensagem do dia dele, não é, Oswaldão? Então ele não deixava pastor dormir de jeito nenhum. Ele era o despertador dos pastores, dizendo: acorda e vai orar, irmão. Porque 6 horas da manhã batia uma mensagem ali, com uma palavrinha de oração, um texto bíblico, todos os dias. E eu já estou sentindo saudade, não é? Eu já estou sentindo saudade. É a vida que segue, é a vida que se renova, não é? É a vida que avança. No dia do falecimento da Cristina, era exatamente o dia do aniversário da nossa irmã Regina Barros. Dia 1º foi pastor Luiz Barros, dia 4, Regina. Não se esqueça de dar um abraço nele, não é? Como também não se esqueça de pegar a sua lição de célula aqui, ou na internet, porque essa semana nós temos uma semana muito poderosa, muito importante. Nós começamos a nossa semana de oração e jejum. Nesta semana ficamos em jejum até o meio-dia. Então, nesta e na próxima, jejum até o meio-dia. Então, você que está aqui hoje, já começa, não é? Parece que o Armando estava meio gordinho. Isso não ajudou seu coração. Então, está aí uma boa oportunidade para você não só melhorar a sua vida espiritual, jejuando e buscando ao Senhor, como também, como já falamos aqui, não é? Naquelas decisões de início de ano, perder alguns quilinhos, não é? Quero também pedir muito a você que não jogue fora isso aqui, que você recebeu na entrada. Se não recebeu, pegue. Esse é um convite, olha que bonito. Nós não entregamos isso aqui à toa, não. É para você convidar pessoas para o musical da Páscoa. Sabe por que eu tenho certeza que a Cristina vai ressuscitar e o Armando? Porque Cristo ressuscitou. Você sabe o que significa esse túmulo vazio? Irmãos, isso aqui é a prova. É a prova de que o cristianismo é verdadeiro. Como é que você sabe que irá para o céu? Como é que você sabe que depois de morrer você vai viver? Porque Jesus já morreu e ressuscitou. Ele está vivo e ele foi o primeiro e você vai segui-lo. Irmãos, esse é o coração do cristianismo. É a base de tudo que nós cremos. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, ter uma igreja, alguém orar por mim, conhecer a palavra, mas na outra vida eu não tenho essa certeza,
Somos os mais infelizes de todos os homens. Então eu quero muito que você nos ajude sendo um divulgador e um participante deste musical. É no nível dos musicais de Natal, é uma festa linda, é a continuação do Emanuel de Natal, aquela festa lindíssimo musical. Então eu convido você a estar conosco, não é? E a participar desta maneira linda. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 4. Atos 1, 4. Vamos ler, por gentileza, você pode ficar sentado mesmo, e nós vamos ler Atos, capítulo 1, a partir do verso 4. Atos 1, 4. Parafernália aqui não é fácil, não. Atos 1, 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com seus discípulos, deu-lhes Jesus esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual já lhes falei. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram em Jerusalém, subiram ao cenáculo, ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Graças a Deus pela sua palavra. Mais uma vez vamos orar. Fala assim em oração agora, diga: Deus, fala o meu coração. Eu quero ouvir a sua palavra. Eu quero ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu vou pregar nesta manhã chama-se Cenáculo, um lugar de poder. Cenáculo, um lugar de poder. Meus irmãos, todos os especialistas, todos aqueles que estudam a natureza humana, são unânimes em dizer que o ser humano tem necessidades básicas. Necessidade de amor, necessidade de pertencimento, necessidade de reconhecimento, identidade. E nós sabemos também que dentre as necessidades maiores que o ser humano tem, 2 se destacam demais. Uma delas, todo ser humano tem a necessidade de se sentir
perdoado. Por quê? Porque é inerente à história humana o errar. Nós erramos, nós falhamos. E é impressionante como que nós precisamos de perdão. Perdão pelo que a gente faz aos nossos parentes, perdão diante de nós mesmos. Por quê? Porque o homem não consegue viver bem convivendo com a culpa. A culpa tem sido um dos maiores pesos que o homem tem carregado. A outra necessidade que o homem tem é de sentir-se bem consigo mesmo. É de olhar no espelho e estar bem consigo mesmo. Isso é chamado por alguns de paz interior. Isso é chamado por alguns de amor próprio. Mas o homem tem necessidade de se sentir bem. Então, se nós quisermos, neste mundo duro, nesse mundo moderno, maluco, se nós quisermos viver de uma maneira equilibrada, vitoriosa, nós precisamos muito destes dois presentes que o Deus Pai nos dá. Porque eu não sei se você percebeu que dentre as duas maiores necessidades do ser humano, o Deus Pai providenciou provisão para as duas para nós. Primeiro, perdão. Quando você fala em perdão, de quem você se lembra? Jesus. Jesus morreu para nos perdoar. Quando Jesus morreu, o perdão foi liberado do céu. Ou seja, quando Jesus deu a sua vida, o Pai estava providenciando para nós uma das nossas maiores necessidades, me sentir livre, não condenado. Por isso o apóstolo Paulo grita em Romanos capítulo 8, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus morreu para nos perdoar. Então não tem razão uma pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, recebe-o como seu Salvador, ainda ficar carregando fardo de culpa. Ele já levou a nossa culpa, Ele já levou os nossos pecados. Todo o castigo que hoje nos dá a paz já caiu sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos curados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Perdão. Jesus Cristo nos dá perdão. Esta é a obra do Filho de Deus por nós. Ele morreu para nos perdoar. Segunda necessidade, a necessidade de nos sentirmos bem, de olharmos para dentro e falar assim, até que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa direito, está tudo bem comigo. Esta segunda obra é a obra que o Espírito Santo faz em nós. Porque se Jesus veio ao mundo para fazer uma obra por nós, o Espírito Santo veio para fazer uma obra em nós. E o Espírito Santo, por isso Jesus falou, ele tem que vir, porque eu vou resolver uma parte imensa do problema, mas ele vai resolver outra. O Espírito Santo estará em vós, e ele produzirá em você o fruto do Espírito, que é amor, bondade, alegria, paz, benignidade, mansidão. Ou seja, o Espírito Santo muda o que eu sou. O que eu sou. Ou seja, Deus escolheu Jesus e o Espírito Santo para resolvermos os nossos maiores problemas. O meu problema com Deus de culpa e pecado e o meu problema comigo mesmo, para permitir que eu seja quem lá no fundo eu sempre quis ser, uma pessoa boa, uma pessoa completa, uma pessoa benigna, alegre, cheia de paz. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ah, meus irmãos, alguém disse uma vez que eu preciso de Jesus para a minha vida eterna, mas eu preciso do Espírito Santo para a minha vida interna. É legal, não é? Não se esqueça disso. Você precisa de Jesus para essa questão da sua vida eterna. Mas nós precisamos de mais do Espírito Santo para essa questão da vida interna.
Eu olho para as pessoas, crentes de muito tempo. Eu sei que estão salvas. Eu sei que quando descerem à sepultura, é só o corpo, vão para o céu. A salvação é gratuita, é fácil. A salvação é pela fé. Mas eu fico olhando as pessoas e eu vejo pessoas vivendo vidas tão feias, tão fracas, tão incompletas, tão em crise. Me parece que Deus tem feito uma grande obra eterna por nós, mas a obra interna está ficando para trás. Então, se nós enfatizamos o que Jesus faz, e a maioria aqui, eu creio, vai para o céu, mas eu não acredito que a maioria está vivendo uma vida interior de vitória, de bondade, de alegria consigo mesmo, dizendo: uau, que pessoa maravilhosa, frutífera, abençoada eu me tornei. Não. A maioria de nós esconde o que é, tem conflitos, crises. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem sido enfatizado como aquele que transforma verdadeiramente o que nós somos por dentro. Gente convertida sem o poder de Deus. E neste mês de março, o Espírito Santo mesmo nos conduziu como pastores a uma série de pregações o mês todo, combinado com 21 dias de oração e jejum, cujo tema é o poder do alto. Porque Jesus disse aos seus discípulos: nem pensem de começar a viver a vida cristã e de sair para fazer a minha obra e dar testemunho, sem antes serem revestidos desse poder, porque vocês simplesmente não podem. E eu fico pensando, quantos vêm aqui à frente, aceitam Jesus como seu Salvador, mas depois imediatamente viram as costas, nunca mais tem um momento assim com Deus, e vão vivendo a sua vida inteira sem poder, sem revestimento e sem unção. Por isso, são crentes, mas infelizes. São crentes que não perdoam, são crentes que não amam, são crentes que não testemunham, são crentes em conflito, são crentes que não vencem o pecado, são crentes com imensas dificuldades de aceitação, dificuldades psicológicas, dificuldades físicas. Crentes com insônia, crentes tristes, crentes nervosos. Oh, meu irmão, falta-nos o poder do alto. Falta-nos o poder do alto. Quando Jesus estava com seus discípulos, disse: não saiam de Jerusalém. Não vão embora. Não saiam. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam até que do alto sejam revestidos. 3 palavras que nós estaremos enfatizando nesse mês aqui. Permaneçam. Permaneçam buscando, permaneçam na presença, insista, não desiste, não saia, continue, pague o preço, continue, até que. Tem que acontecer, tem que poder ver, constatar, aconteceu mesmo algo diferente na minha vida. E a palavra revestidos, o que significa? O que significa ser alguém revestidos de poder? O maior evento da história tinha acabado de acontecer. Observe bem, Cristo tinha ressuscitado e eles estavam vendo Jesus. Eles tocavam em Jesus, conversaram com Jesus durante 40 dias. Mas a palavra diz que eles ainda continuavam com medo, trancados, tímidos, apavorados. Eles já tinham visto Jesus, mas por alguma razão, o conhecimento intelectual, a prova, a constatação da ressurreição de Cristo, não foi suficiente para transformar a vida deles. Eles continuavam trancados, medrosos, apavorados, tímidos. Foi apenas 10 dias depois,
quando eles permaneceram 10 dias num cenáculo, orando, quando eles ficaram na presença e obedeceram e buscaram, eles receberam um revestimento tal de poder que a vida deles foi mudada. A palavra nos destaca e nos fala que eles escolheram um local, provavelmente o mesmo local da ceia. A Bíblia diz que eles voltaram de Jerusalém imediatamente e foram para uma casa onde havia no andar de cima uma grande sala de jantar. Cenáculo vem de cena, cena em latim é jantar, é uma sala de jantar, um lugar espaçoso onde eles faziam refeições, e todos subiram para aquele lugar e passaram ali 10 dias sem sair, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Um cenáculo, um lugar normal. Perceba bem, era uma sala de jantar de uma casa. Eu creio que nós temos inclusive uma imagem aí. Uma imagem que nós estamos usando em todas. Isso aí, uma sala. Hoje, quando a gente vai em Jerusalém, a gente visita este local. Claro que esse aí não é o local certinho onde eles fizeram, mas é parecido. Era uma sala superior, um andar. Os discípulos subiram para um lugar deste, chamado cenáculo. O lugar da sala de jantar. Agora pensa comigo. O Espírito Santo não desceu no templo. O Espírito Santo não foi derramado lá no prédio, não. Foi derramado na sala de jantar de uma família. Onde os discípulos foram. Foi lá que o Espírito foi derramado. Porque se tivesse sido lá no templo, todo mundo ia dizer assim, num templo, é claro, desceu sobre pessoas profissionais da religião, sobre gente especial. Mas na sala de jantar fala para mim que é na vida normal, na vida do dia a dia, no lugar que a gente vive. Para quê? Para que uma dona de casa que botasse comida lá, soubesse que o Espírito Santo ia fazer dela uma dona de casa melhor. Para que o fazendeiro soubesse que Deus ia fazer dele um fazendeiro, demais. Para que o filho, para que os convidados soubessem que o Espírito Santo era para fazer a vida das pessoas uma vida diferente. Eu creio, de todo o meu coração, que a partir de amanhã, às 6:30 da manhã, este salão aqui vai se transformar no nosso cenáculo. Então nós estamos orando e nos preparamos, dizendo ao Senhor, Senhor, faz daquele salão o nosso cenáculo, onde nós vamos subir a cada manhã, permanecendo, com o devocional lendo o livro de Atos, com o jejum todos os dias pela manhã, depois na última semana o dia todo em jejum, só comendo depois das 18 horas, e nesses 21 dias buscando ao Senhor. Eu creio que esse lugar se transformará num cenáculo. E nós ficamos pensando, o que os discípulos fizeram lá durante esses dias todos? Eles com certeza lá cochilaram, eles com certeza foram ao banheiro, eles com certeza conversaram, mas o que eles fizeram lá? E nós ficamos imaginando tudo que eles fizeram lá. Com certeza eles adoraram ao Senhor. Nesse cenáculo nós vamos adorar. Com certeza eles abriram a palavra e falaram e repetiram o que Jesus tinha dito. Com certeza que nós vamos abrir a palavra. Com certeza eles tomaram a comunhão juntos e tinham comunhão. Oravam uns pelos outros. Nós vamos fazer isso. Vamos tomar a ceia aqui cada semana de manhã. Porque eles tinham essa comunhão. Mas eu tenho absoluta certeza que acima de tudo, a maior parte do tempo, eles intercederam, eles clamaram, eles oraram, eles pediram, eles falaram, Senhor, nós não vamos sair desse cenáculo até o Senhor cumprir sua promessa. Porque nós não aceitamos enfrentar e não vamos enfrentar esse imenso desafio sem o recebimento desse poder. Meus irmãos, aquele lugar se tornou um lugar especial. Dá uma olhada. O que você pensa quando você imagina o cenáculo?
Cenáculo é lugar de busca de Deus. Cenáculo é um lugar de dedicação a Deus. Dedicação àquela palavra. Vocês serão revestidos. Eles creram naquilo, se dedicaram e falaram, está chegando, o Senhor falou, se o Senhor falou, vai acontecer. Cenáculo é um lugar de fé na palavra, na promessa. É um lugar de comunhão, eles estavam juntos como povo, como crentes, o grupinho de crentes que começou a igreja, eles estavam em comunhão. Eu olho para aquele lugar e penso, é um lugar de receber respostas de oração. Ali eles receberam a maior resposta do céu. Deus foi enviado do céu sobre eles. Eu não tenho dúvida que o cenáculo foi um lugar de muita edificação espiritual. Eu não tenho dúvida nenhuma que a adoração ali foi sem igual. Sabe, enaltecendo as grandezas de Deus a cada dia ali naquele local. Mas eu sei também que devia ter uma hora da noite com sono danado, ou lá pelo 5º dia em que alguém deve ter falado assim, que bobagem, não está acontecendo nada, eu vou parar. E sabe, a gente percebe que alguns não foram mais, porque havia um grupo maior e esse grupo diminuiu, e no dia que o Espírito Santo veio, não estavam todos lá, porque alguns não perseveraram. Eu não ligo para esse. Mas eu penso naqueles que perseveraram. Naqueles que perseveraram. Esse lugar fala para mim, sabe o quê? Eu vou permanecer aqui até que eu receba. Eu penso em Jesus. O Filho de Deus morreu para eu ter perdão. Esta frase com a qual eu comecei a minha pregação desta manhã deveria fazer-nos começar a gritar, obrigado, aleluia, bendito seja eternamente o Senhor. Porque a vida de Jesus foi o presente mais precioso que nós tivemos. Paulo chega a dizer que não foi pelo sangue de touros, ovelhas ou bois, como era no Velho Testamento o sacrifício de animais, porque não haveria animal suficiente para pagar só o meu pecado, do Paulo Mazzoni que está aqui. Meus pecados, toda a boiada do mundo, não tinha sangue capaz de lavar e purificar tanto pecado. Mas a Bíblia diz que foi pelo precioso sangue de Jesus, mais valioso que prata ou ouro. O sangue do Filho de Deus foi derramado. Uma minúscula gotícula do sangue dele sobre a minha cabeça tem o poder superior a todas as manadas do planeta para instantaneamente livrar-me de toda a minha culpa. Por isso eu não tenho medo de Deus. Eu fui livre e perdoado. Você também. Não importa quão atroz, quão grave, quão cruel, quão sujo for o seu pecado. Não importa se você se tortura com lembranças, você mesmo não consegue se perdoar. Uma minúscula gota do sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E você passa a ser uma página em branco, uma vestidura branca, um prontuário branco. Quando alguém chegar no céu e falar, está chegando aí, está chegando a Cristina, ela está entrando aí, olha, bem-vinda, e todos abrirem, pega a pasta dela, pega lá, pega lá. E a pasta dela vem lá limpinha, e apenas um recibão enorme escrito Tetelestai, foi pago por ela, foi pago. Mas ela não fez nada, aqui no céu não se lembra. Aqui no céu não se lembra. Por isso no céu nós somos chamados de santos. Alguém diz assim, mas na hora que morre todo mundo vira santo, né? Não, não é na hora que morre não, é na hora que converte. Na hora que converte você passa a ser uma santa. Uma santa. Por quê? Porque não tem isso aqui contra você na sua pasta. Foi tudo apagado. Jesus falou assim, dos seus pecados eu jamais me lembrarei.
Ai, irmão, Jesus é precioso demais. A graça dele é a coisa mais maravilhosa que nós podemos imaginar. Mas Deus não imaginou que os seus seguidores seriam pessoas salvas, mas vivendo vidas fracas. Ele imaginou um povo poderoso, um povo cheio de poder, um povo eloquente, um povo ousado, um povo que enfrenta as lutas, um povo forte, um povo alegre, um povo cheio de sinais, de dons, de prodígios. E Deus então falou: pois eu darei a eles o Espírito Santo. E eu não sei porquê, se preconceito, medo dos pentecostalismos ou de alguma coisa, mas eu sei que as igrejas, na maioria, e essa é uma delas, tem dado pouquíssima prioridade a ficar no cenáculo até receber a resposta. Você tem certeza que você é batizado no Espírito Santo? Porque quando uma pessoa se converte, ela recebe imediatamente o dom do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Mas eu pergunto a você, você já recebeu o cumprimento da promessa que Deus fez de que todo seguidor dele seria revestido exteriormente, não só interiormente com os frutos do Espírito, aquilo que muda o seu caráter, que vai se transformando, mas um revestimento exterior de poder, que faz a sua obra ser diferente, as suas realizações serem diferentes, porque o Espírito Santo faz duas obras em nós. Ele produz um fruto no nosso caráter, é uma obra interior do Espírito, resultado da habitação dele em nós, mas ele nos reveste também de poder, para que mãos, pés, boca e ouvidos passem a funcionar como instrumentos dele, para convencer o mundo do juízo, da justiça, da salvação, do pecado. Você tem certeza que é revestido do Espírito Santo? Nós precisamos ser. Nós precisamos do cenáculo. Nós precisamos de um lugar como esse. Nós precisamos. É interessante que quando Jesus falou, e quando os apóstolos escreveram o livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, ele diz: mas recebereis dínamos. Dínamos. Mas recebereis dínamos. Quando Alfred Nobel, um engenheiro químico suíço, em 1880 mais ou menos, criou a dinamite, ele quis dar um nome para aquela substância tão explosiva, tão forte, que se colocasse numa fenda de uma rocha, era capaz de derrubar aquele morro inteiro. E ele procurou, e foi à Bíblia, diz ele, para encontrar uma palavra que representasse o poder explosivo daquela sua nova invenção. Uma energia constante, algo arrasador, transformador. E ele busca do grego antigo a palavra dínamos ou dúnamos, para dizer sobre um poder tremendo. Pois Jesus escolhe uma palavra tremenda, uma palavra enorme, poderosa, chamada dinamite, para dizer que o crente vai receber de Deus, neste lugar de busca, este tipo de poder. Jesus poderia ter usado a palavra exousia, que no grego antigo quer dizer autoridade delegada. Eu dei autoridade, obedeçam, como a força de um policial que é delegada pelo governo, mas ele não usou essa palavra. Ele podia ter usado kratos, que é a palavra para domínio. Isso é meu, domínio. Não é essa a ideia.
Ele poderia ter usado a palavra exouros, que quer dizer força física. Você será um Sansão. Era a força que Sansão recebia, mas ele não usou. Mas ele fala de um poder aparentemente invisível, mas explosivo. A única coisa que eu quero nesta manhã é despertar em você a atenção para esta promessa e colocar aqui atrás da sua orelha uma pergunta: eu já fui revestido deste poder? Eu amo como Jesus amava? Eu tenho vitória como Jesus imaginou que eu teria? Eu perdoo como Jesus perdoava? Eu falo como Jesus falava? Eu oro como Jesus orava? Se não, nós precisamos de um cenáculo na nossa vida. Nós precisamos de um cenáculo. E eu não quero ser o pastor de uma igreja tradicional que nunca levou sua igreja a um momento de Pentecoste. Eu não quero ser um pastor que não avisou, incentivou e promoveu para a sua igreja um momento doido, maluco, sabe, um momento radical, desesperado, de busca, sabe, de se enterrar num lugar, de fazer doideira e disser assim: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te solto como fez Jacó com o anjo, enquanto você não me transformar, enquanto você não mudar quem eu sou. Por que nós precisamos deste poder? Por quê? É tão simples. E eu vou te dizer, olhando o que aconteceu no Pentecostes, nós precisamos, porque é o Espírito Santo, como eu já falei desde o começo, é o Espírito Santo que nos transforma. Muitas pessoas se convertem, mas sentem que sua vida não mudou. Você pode discordar um monte de coisa ou ter 1000 dúvidas sobre o Pentecostes, Atos 2, mas uma coisa você não tem dúvida: os discípulos eram um antes, outro depois. Eles mudaram totalmente. Se você não quer mudar, se você acha que não tem nada para melhorar, que não há ganhos na presença de Deus, não precisa buscá-lo. Mas se você está precisando de uma nova alegria, de um novo entusiasmo, de um dínamo de Deus na sua vida, se você quer ter uma vida de maior testemunho, de maior impacto, de maior influência, se você quer deixar a timidez como os discípulos tinham, o medo como eles eram tomados por ele, para uma postura corajosa, ousada, você precisa desta metamorfose, desta metanoia, desta mudança que o Espírito Santo faz através de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a face do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Espírito Santo. Essa transformação com glória cada vez maior vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina as coisas de Deus, nos faz ter revelação. 1 Coríntios diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Muitas vezes nós nem entendemos o que é ser um cristão. Muitas vezes nós não entendemos os mistérios da Bíblia, das promessas de Deus, da vida espiritual, porque nós não estamos cheios do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito foi dado para nós entendermos. E sabe o que eu acho mais incrível? É que quando o Espírito Santo veio, eles começaram a falar diferente. Falaram em línguas, mas não só isso, falaram as promessas, a partir deles só falavam a Bíblia. E talvez você não tenha noção quanto o nosso falar nos prejudica ou nos abençoa. A Bíblia chega a dizer que a morte ou a vida estão no poder da nossa fala.
E é o Espírito Santo que nos toma e faz de nós um falar de fé. E muitas vezes a maior vitória que nós temos é quando o Espírito Santo transborda em adoração, em alegria, em confiança, e nós paramos de murmurar, reclamar e maldizer, porque isso tem sido como um veneno, uma criptonita do super-homem para os crentes, é a nossa fala. Ah, irmãos, o Espírito Santo põe em nós um falar de fé. Por isso a gente se enche do Espírito com a maneira que a gente fala também, porque é um processo retroalimentador. E muitos estão perdendo a unção, estão envelhecendo na fé, porque estão descarregando pela boca toda a unção que um dia tiveram. Reclamando, murmurando, palavrões, mentiras, críticas, gozações, piadas, repetindo falas nojentas da televisão, ou citando coisas que nem é digno mencionar. Ah, o Espírito Santo põe temor em nós, e Ele diz, não fala isso. Não fala, antes adore e bendiga, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós vamos sendo cheios do Espírito e do Espírito de fé. Ah, como isso é essencial na nossa vida. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos capacita ao ministério. Ah, irmãos, eu tenho certeza. Sabe, muitas igrejas têm usado, eu creio, a tática errada. De xingar, de cobrar, de falar, de bater. Você tem que. Eu não falo assim. As pessoas me perguntam, como é que você tem coragem de botar 1.500 pessoas liderando grupos na sua igreja? Eu falo assim, sabe por quê? Porque eles querem fazer isso. Alguém que é de Deus mesmo, deixa eu te dizer, quer servir a Deus. Quem é verdadeiramente de Deus, quer servir a Deus. Ele quer servir. Mas sabe o que acontece? O diabo mente para nós, dizendo, mas você não é capaz. E a maioria das pessoas não faz uma grande obra para Deus, não é porque não quer não, é porque ouve uma vozinha o tempo todo dizendo, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Os apóstolos estavam tomados por esse sentimento, nós não podemos, nós não podemos. 1 minuto depois, Tiago e João estão na porta do templo e diz para o paralítico, levanta em nome de Jesus. Impressionante. Um dia antes eles não podiam, agora eles podem tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e os capacitou. Ah, irmãos, 30 anos foi o que aqueles 12 homens precisaram para mudar o mundo inteiro. Foi 30 anos apenas. O mundo inteiro foi impactado por aqueles homens. E sabe de uma coisa? Eles não se cansaram, não se desgastaram. Ao contrário, eles iam olhando e falando, quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? E meu sonho é que você tenha um tempo de cenáculo tão forte, que você perceba Deus tanto em você, que quando você estiver andando por aí, você vai dizendo, quem está fazendo isso? Por que essa pessoa caiu? Por que esse aqui foi liberto? Por que esse demônio foi embora? Por que esse foi curado? Eu só fiz uma visita e uma oração. Esse agora veio me pedir para entregar a vida a Jesus, para eu orar por ele. Quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. É a unção que está em você. O Espírito Santo nos capacita a fazer a obra do Senhor sem cansar. Sem que eu tenha que gastar o combustível errado. O combustível errado. Por isso Isaías disse, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que são cheios do Espírito Santo, subirão com asas como águia. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é à toa que o Espírito Santo promove os movimentos de renovação espiritual. Vem daí. Renovados. Como eu preciso sempre. Por isso a palavra é permaneça em Jerusalém. Permaneça buscando. Permaneça querendo. Permaneça se reunindo.
Permaneça na sua célula, permaneça nos cultos, permaneça nas reuniões. Vá, permaneça, não falte. Busque, busque, permaneça. Permaneça fazendo sua vida devocional. Permaneça com a leitura bíblica. Permaneça orando, mas eu não estou afim. Permaneça, mas eu estou. Permaneça. E se você permanece, Ele permanecerá. Ele permanecerá. E você perceberá a delícia que é viver com Jesus. Todo o trabalho do mundo, da vida que a gente vive, é para te tirar do seu cenáculo. Todo o trabalho. E quantas vezes a Bíblia do crente do século 21 tem poeira? Quantas vezes o crente não sabe orar 5 minutos? Quantas vezes o crente não conhece um hino de cor, um versículo de cor? Quantas vezes na nossa época o crente não conhece o próprio Deus que o salvou? Isso não pode acontecer. Eu convido você a achar o seu cenáculo. O cenáculo não é um lugar em Jerusalém, o cenáculo é qualquer lugar. O seu lugar secreto, o seu lugar de fome. Não é à toa que é uma sala de jantar. Suba para ele e o Senhor vai colocar banquete para você. Suba para ele, você será alimentado das delícias. Suba para ele, você verá vida e vigor tomando a sua vida. O cenáculo é um lugar de busca, é um lugar de perseverança, é um lugar de pagar um preço. Mas o cenáculo também é um lugar de resposta, é um lugar de derramamento, é um lugar de cumprimento de promessas. Deus está muito mais desejoso em te dar do que você em receber. Ele me manda vir aqui dizendo, eu tenho mais para você, eu tenho muito mais, me busque. Porque todo aquele que busca, encontra. Todo que pede, recebe. Todo que bate, eu vou abrir para ele. E eu desafio a buscar. Porque cenáculo é lugar de poder. Se você tem sentido falta de poder, é porque Deus tem sentido falta de cenáculos na sua vida. Um lugar, o seu lugar. Quando nós vamos orar aqui 21 dias, alguém diz assim, pastor, por que eu não posso ficar em casa orando? Pode. Pode no outro horário. Porque quando a sua igreja faz uma campanha de 21 dias às 6:30, é porque é para você ir, porque você é membro da Igreja Batista Central. Porque fala até o nome de quem foi para lá. Fala que estavam as Marias, fala o nome do Tiago, fez chamada lá. Sabe? E foram eles que receberam. Sabe, irmãos, isso não é um programa para nós. 21 dias de oração não é uma preparação para as grandes coisas que Deus fará. 21 dias de oração são as grandes coisas que Deus fará. A oração não nos prepara para as grandes obras. A oração é a maior de todas as obras de um crente. A vida de oração é o termômetro da saúde de um crente. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Infelizmente, a maioria das pessoas que não ora, nenhuma oração, nenhum poder. Nenhum. Eu olho a igreja e minha vida espiritual, meu pastoreio, eu penso, eu queria tanto ser mais amoroso. Eu queria tanto saber enfatizar ainda mais, valorizar ainda mais a adoração. Para mim é algo extraordinário. Eu queria pregar mais. Eu queria ganhar ainda mais almas para Jesus. Eu queria ser mais gentil, mais acessível. Eu queria ter mais tempo. Eu queria poder ir em todos os lugares. Não faltar em lugar nenhum. Eu queria como pastor. Mas se eu pudesse escolher uma coisa só, que é o que eu mais preciso e mais quero, é orar mais. É ficar mais no cenáculo, que eu sei onde é, está lá no meu quarto. É só
É só fechar a porta do quarto que a porta do cenáculo se abre. É só fechar a porta que o lugar do banquete se abre. Mas tem que aprender a fazer isso, porque é espiritual. É um portal espiritual que exige que eu feche a minha cabeça. Por isso eu começo adorando, eu ponho músicas. E eu ponho músicas, eu estava vindo pregar, eu falei, não, João, ainda tem que ir para o quarto botar mais música. Eu fico cantando, e eu vou adorando. Na minha célula, terça-feira, sentindo isso, eu, em vez de uma ou duas músicas, não é, Fábio? Não é, Felipe? Colocamos mais um pouco de música, e todo mundo já percebeu, uau! Por quê? O cenáculo abriu. A adoração com a oração, a quietude, faz toda a diferença. Se eles ficaram ali 10 dias, e 10 dias depois o Espírito Santo foi derramado, eles perderam dinheiro da venda de alguma coisa, eles não conversaram com alguém, eles faltaram um jantar que o amigo tinha feito, talvez não puderam ir no aniversário do próprio filho, talvez eles perderam a melhor temporada de pesca, ou talvez, o que será que eles perderam? Eu sei que eles trocaram, todo o resto não era prioritário, porque eles sabiam, eu preciso desta promessa, eu faço qualquer coisa por ela. Então eles absolutamente largaram tudo para buscar o que era tudo para eles. Eu não estou aqui falando para você dar uma passadinha aqui, eu estou falando para você se dedicar de cabeça. E eu estou falando para você ainda ler o livro de Atos, nós colocamos ali, e meditar, e depois ajoelhar e falar, Deus, isso aqui ainda não é verdade na minha vida, cumpra essa promessa. E ter nesses 21 dias o período mais intenso de adoração, de oração e de busca de Deus. Porque isso transformará você, isso capacitará você para o ministério. E isso vai fazer com que provas incontestáveis da ressurreição de Jesus se manifestem na sua vida. As pessoas saberão que Ele ressuscitou, porque verão Deus brilhando em você. Eles verão. Fora isso, o que eu diria ainda sobre o poder para vencer o pecado? A capacidade para comunicar sua fé. A inteligência para tomar decisões. A voz interior que te guia no caminho certo. E infinitos benefícios do Deus que não só morreu para te perdoar, mas desceu para te completar e te abençoar. Poder explosivo do Espírito Santo está à nossa disposição. Jesus ressuscitou, está vivo. O que Ele fazia no passado, faz hoje. E fará ainda obras maiores através de nós, cheios do Espírito Santo. Eu fico impressionado com o que Deus está fazendo através de nós. IBC1, IBC2, IBC3, IBC4, Petrovale, Santa Luzia, Capim Branco, Cláudio, Anagé. Ontem estava conversando com as igrejas da Alemanha, uma teleconferência em casa, combinando, não é, nosso trabalho na Alemanha. Roberto voltou da França, vocês ouviram semana passada? Eu fico impressionado, mas eu fico pensando, e se todos forem revestidos de poder? 30 anos eles ganharam o mundo. Em 3 nós podemos ganhar o Brasil inteiro. Belo Horizonte vai ser a primeira. Você não sonha com isso? Você não sonha ser usado por Deus? Ter uma vida que se olha no espelho e fala, uau, eu estou lindo, eu estou bacana. Eu sonho. Portanto, o cenáculo está aberto. É seu. E nós vamos, pela fé, ter aqui a cada manhã, e na nossa vigília agora, sexta-feira,
este local será o cenáculo. Nós pensamos, como é que nós vamos fazer para decorar aqui? Para isso aqui parecer o cenáculo? Eu não sei, talvez nós vamos usar projetor, mas você vai falar, estou no cenáculo. Você já viu uma vigília de manhã que você toma ceia? Sabe por quê? Porque nós cremos que eles repetiram a ceia lá entre eles, dizendo, nós somos irmãos. Você já viu uma vigília em que um vai orar pelo outro? Nós vamos fazer isso aqui. Você já viu uma vigília ou uma reunião de manhã em que nós vamos ensinar a palavra, porque teve ensino sobre as promessas de Jesus? Nós vamos fazer aqui. Se você anela mudar e tornar-se um crente cheio e revestido do poder do Espírito, para nunca mais ter dúvida se é ou não é batizado do Espírito Santo. Sabe, algumas pessoas dizem que o maior sinal para uma pessoa ser batizada do Espírito Santo é falar em línguas. Eu acho que é realmente extraordinário, é a oração perfeita, é fantástico, eu amo. Mas a Bíblia ainda me diz que a maior prova de que alguém é mesmo batizado no Espírito Santo é o poder para testemunhar de Cristo. Esse é o grande. É que ele não tem como não falar de Cristo para as pessoas. E eu amo, não é, ver você e esta igreja toda revestida com esse poder. Ele está aqui, nós vamos começar pedindo. E nós vamos já estabelecer este lugar como um cenáculo, onde os discípulos virão para buscar o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Por favor, dê as mãos. Dê as mãos um para o outro, por favor. Talvez você veio aqui, como o pastor Luiz já orou, meio triste hoje. E talvez você percebe agora porque você não pode faltar. Sabe, eu estava imaginando que eu poderia edificar uma igreja só através de células. E nós temos mais de 1.400 delas hoje funcionando, estão cheias. A maioria abençoada, tanta multiplicação que eu estou bobo. Mas depois de 2014 eu aprendi uma lição. A igreja precisa disso aqui também. Ela precisa estar junta. Ela precisa estar junta. Você pode, inclusive, se possível, emendar aí corredores, não é? Dá a mão. Aí está meio longe, né, Flávio? Fica quieto aí mesmo. Mas se você tem alguém do seu lado aí pertinho, dê a mão para ele. Nós vamos buscar a Deus. Eu gostaria que você agora, neste momento, orasse. Imagine que a pessoa mais fiel, mais honesta, mais verdadeira do universo te fez uma promessa. Ela fez uma promessa, ela diz: eu enviarei sobre você o meu Espírito Santo, te revestirei de poder, poder do alto. Você será minha testemunha, testemunha de que eu estou vivo, testemunha que eu te mudei, testemunha do que é ser uma pessoa verdadeiramente de Deus. Você receberá poder para enfrentar suas provações, suas tentações. Você receberá poder para vencer o maligno. Você receberá poder para vencer seus dilemas, suas fraquezas. Você receberá poder, é a minha promessa. Foi Deus que fez. Você acredita que Deus é mentiroso? Que Ele vai te enganar e não cumprirá para você essa promessa? Não. Quem está mentindo para você é o diabo. Ele botou no seu subconsciente, nem é consciente, mas é no subconsciente, que você não é digno, que você não merece, que você não vai receber. Mas eu declaro aqui em alto e bom tom que isso é mentira. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que crê. O Espírito Santo é promessa para todo aquele que deseja. É promessa para todo aquele que busca de todo o coração. E se você quer, como um corpo de Cristo,
receber toda consolação, alegria, poder, restauração, cura, óleo, dom do Espírito, encher seu tanque, ser revigorado, receber a energia que não se abala, subir e voar, acima das ondas, acima das circunstâncias, caminhar e perseverar sem se cansar, correr acima dos cavalos, mais veloz do que eles. Você pode receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Você pode receber, e eu quero pedir que você peça isso. Que você peça. Que você peça o poder do Espírito Santo. Oh Senhor Deus. O rei Davi, ele não sabia direito, não é? Ele não estava no Novo Testamento, mas ele explica isso, e ele que era homem de Deus demais, ele diz assim: tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Oh irmão, quando o óleo novo vem, ele diz que a força é aumentada. Davi sentiu, ele não sabia teologicamente explicar, ele teve que usar uma linguagem daquela época. Ele fala: eu estou me sentindo como um burro selvagem, eu estou me sentindo energizado, eu pulo, eu salto, eu corro e não me canso, porque tu derramaste um óleo novo sobre mim. Se você está sentindo fraquinho, parando, apagando a chama, o Senhor tem um óleo novo nesses dias para você. E o mês de março é o mês do poder do alto. No culto da manhã, no culto da noite, quinta-feira, célula, tudo, como fizemos em janeiro, é o poder do alto. E eu quero honrar esta pessoa tão esquecida do Espírito Santo, honrá-lo, porque ele está pairando aqui sobre nós, pronto a encher o coração do marido de um novo amor pela sua esposa, pronto a salvar esse casamento, pronto a dar um amor novo para essa mulher, pronto a curar esta enfermidade, pronto a salvar o pecador ainda não convertido, pronto a trazer você de volta para Cristo, pronto a reconciliar você, pronto a apagar todo o seu passado, levar embora a vergonha, colocar sobre você um manto de dignidade, uma coroa sobre a sua cabeça e te dar honra restaurada. O Espírito Santo dá honra ao homem, à mulher de Deus. Um óleo novo, um óleo novo. O Senhor quer te dar um óleo novo. Portanto, o Pai te amou, te deu Jesus, te deu o Espírito Santo, te deu perdão, te deu nova vida, te deu perdão, vida eterna, te deu vida vitoriosa na terra. Receba esta promessa. Feche os seus olhos agora e ore comigo. Diga: Deus, eu creio que o Espírito Santo é meu, é presente de Deus, me capacita, me transforma, me revigora, me limpa, me purifica, me dá poder. Espírito Santo, enche a minha vida, reveste-me por dentro e por fora, reveste-me, Espírito Santo, batiza-me com fogo. Espírito Santo, queime em mim. Espírito Santo, sopra sobre mim. Espírito Santo, toca em mim, enche o meu tanque, faça de mim uma nova pessoa, corajosa, poderosa, testemunha viva de Jesus, capaz de fazer a obra de Deus e de viver o testemunho
do dínamo de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu imploro ao Senhor, Pai, eu imploro ao Senhor, que neste mês de março, Senhor, mês tão lindo, Senhor, mês tão especial, Senhor, Pai querido, eu oro, eu clamo, que seja mês de poder do alto, que seja um período de profundo, ó Deus, profunda busca, Pai, que cada pessoa aqui, Deus, tenha o seu cenáculo, esteja no seu cenáculo, more esses dias no seu cenáculo, e que cada um assuma para si mesmo uma campanha. Eu farei a minha campanha, eu buscarei meu Senhor, eu buscarei a minha promessa, eu buscarei o meu poder. Não é o poder da igreja, não é o poder do pastor, não é o poder dos outros, é para mim, para a minha necessidade, para a minha realidade, para eu ser uma dona de casa melhor, um trabalhador diferente, um jovem diferente, uma criança diferente, uma mulher diferente. Senhor, eu lhe peço, Senhor, ouve a nossa oração. Esta igreja precisa de Ti. Nós Te buscamos, Senhor. Nós Te buscamos neste dia. E eu peço, Senhor, que hoje, neste domingo, o Senhor comece a derramar, Pai. E, ó Deus, pela fé, Senhor, este prédio da IBC2 agora é um cenáculo, Pai. Não para 10 dias, mas para 21 dias, 3 semanas de encontro, de promessa, de perseverança, de busca. É o que eu peço, Pai.